Pega sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local, e chegando encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores revelavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosamente todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Tua palavra, ela é pontual, ela é atual, ela é precisa, Senhor, para esse tempo e para todos os tempos. Gerações já se passaram e ela permanece, porque ela assim o disse: tudo pode passar, mas as minhas palavras permanecerão. Senhor, nós nos rendemos a ela e nos sujeitamos a ela, que ela tenha poder para nos lavar, ó Deus, para nos regenerar, para nos alinhar, para nos direcionar, para nos libertar, para nos salvar. Nós damos total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor nos esclareça a respeito dela enquanto ela está sendo pregada. Em nome de Jesus, Pai, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui, ó Deus, mais impulsionados, ó Deus, mais cheios de expectativas para cumprir aquilo que está escrito. Essa é a nossa oração hoje, sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar.
Aleluia, glória a Deus, queridos. Que noite maravilhosa. O Senhor se faz presente nesse lugar, amém? Fala assim, fala a pessoa do seu lado, só para você não esquecer. Fala assim, a presença dele é real aqui. A escolha é livre de você se envolver ou só ficar assistindo. Se eu fosse você, eu escolheria me envolver. Aleluia, como eu já estou envolvido. Todinho. Amém, queridos? Então não fique só assistindo. Se envolva. E deixa esse envolvimento desenvolver a plenitude de quem você é nele. Amém? Queridos, vocês estão muito quietinhos. Então vamos fazer o seguinte. Fala comigo, senão eu vou achar que vocês estão dormindo de olho aberto. Amém? Amém, queridos? O arzinho está gostoso, não é verdade? Coisa boa, né? Mas dá glória comigo, aleluia. É isso aí, pastor, estamos juntos. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Desse jeito. Queridos, nós estamos nesse mês de dezembro, na série de mensagem, com o tema O Caminho. E a palavra de Deus nos diz em João 14, quando Tomé pergunta, como saberemos o caminho para onde o Senhor vai? Ele então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele veio e se tornou essa ponte que nos religou ao Pai, que nos deu acesso novamente com o Pai. A Bíblia fala que o pecado criou um muro de inimizade entre nós e Deus. Mas Jesus veio para quebrar essa muralha de inimizade e restaurar a linda amizade e relacionamento do homem para com Deus. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é esse caminho de acesso que esclarece para você a verdade e te mostra a realidade da vida. Amém, queridos? Jesus é esse caminho que nos direciona e nos dá clareza da verdade, ao ponto de vivermos a plenitude da vida. Quem não entende Jesus como o caminho, vive batendo cabeça, andando na sua própria direção, construindo o seu próprio caminho, e anda em círculos, e nunca chega naquilo que de fato é, porque Jesus, Ele é o único, que nos dá acesso, para aquilo que realmente nós fomos criados para ser. Amém, queridos? Há boatos e dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus é o único caminho que leva a Deus, amém? Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então, em nome de Jesus, tenha isso muito bem definido no seu coração, para que em nome de Jesus, você não se perca da verdade e da realidade da vida, porque tem gente que vive como se nunca tivesse existido, entende? E morre como se nunca tivesse vivido. Então, em nome de Jesus, entenda qual o sentido da tua vida, qual é a realidade da tua vida. Muita gente vive uma vida ilusória e não a vida real que Jesus tem. Então não viva do encanto do sistema, sendo iludido pelo sistema, porque Jesus é o único caminho para a tua vida, é o único caminho que te dá vida, vida em abundância. Aleluia, gente. E o episódio de hoje traz consigo a temática: o caminho em busca do perdido. O caminho em busca do perdido. Aqui nós vemos em Lucas 2, a narração da história. Até o final do capítulo 2, conta ainda partes mais avançadas dessa história.
Mas aqui nós vemos Lucas de uma forma muito clara, muito detalhada, narrando para nós como foi a chegada do Messias, do tão esperado, aquele cujos profetas e os patriarcas falavam, porque de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, tudo tem conotação cristocêntrica, porque Jesus é o centro da palavra. E nós vemos então que, certo momento da história, uma mulher chamada Maria, que estava prometida a um homem chamado José, da casa de Davi, descendente de Davi. A Bíblia fala que essa menina mulher, ela recebe a visita do anjo, e o anjo chega até ela, cumprimentando ela, bem-aventurada, agraciada, porque fostes escolhida. E então ela diz o seguinte: mas como isso vai acontecer? Eu ainda não me casei, e não tive relação íntima com nenhum homem, como isso vai acontecer? Então o anjo disse para ela: o poder do Altíssimo te envolverá, e o que é de Deus será, e o que é do Senhor, do Altíssimo, será gerado dentro de você. E então ela, diante daquilo que ela ouve, ela diz: Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E assim a Bíblia diz que acontece, e é concebido dentro dela o Filho de Deus. Mas então José não tinha ainda casado com Maria, e teria que respeitar todo esse tempo. Então o anjo visita ele para trazer clareza para ele, que o que realmente foi gerado dela foi do alto. E assim então esse casal se casa, e agora eles têm uma responsabilidade, que é cuidar e educar, nada mais nada menos do que o Filho de Deus. E a Bíblia diz que então, dentro desse processo, dentro desse tempo, eles recebem um decreto de César Augusto, que era imperador romano da época. E então ele dá um decreto falando para que todos se alistem, para que eles pudessem ter novamente um controle social e também de domínio de terra do império naquela época. E a Bíblia diz que então José e Maria deixam a cidade de Nazaré da Galileia e parte para a Judéia, para uma cidadezinha, a cidade de Belém. E a Bíblia relata para nós que, chegando na cidade de Belém, ela então concebe o filho, nasce o filho. E a Bíblia diz para nós que não havia lugar para ele na hospedaria, então ele nasceu numa manjedoura. E a Bíblia diz que então, a partir do momento que aquele menino nasce, o menino Jesus, a Bíblia fala que próximo ali de Belém, haviam pastores à noite, que antecedeu, dizendo que recebeu a visita de um anjo, e esse anjo então envolveu aqueles pastores, e eles ficaram apavorados. Mas então o anjo diz: não temas, porque trago boas novas de grande alegria. O Messias tão esperado chegou. E a Bíblia diz que então eles ficaram maravilhados com aquilo, e então desceu um exército celestial, e juntos com aquele anjo começaram a louvar: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, a qual o Senhor quer bem àqueles que recebem da sua graça. E a Bíblia diz que então esses anjos subiram aos céus, e aqueles pastores, tomados de temor de tamanha glória, decidem ir para Belém para ver o que estava acontecendo. E chegando em Belém, viram José e Maria e um menino recém-nascido na manjedoura, como os anjos haviam falado que estaria. E a Bíblia diz que então aqueles pastores admirados
depois de contemplarem, comunicaram a José e Maria o que os anjos falaram, mas a todos que estavam ali presentes. E a Bíblia diz que eles ficaram apavoridos, admirados. E a Bíblia diz que Maria, então, de forma silenciosa, ela observava e guardava tudo no coração. E então os pastores foram embora glorificando e louvando a Deus. Depois nós vemos que passados 8 dias, Jesus foi apresentado no templo. E ali no templo, quando ele foi ser apresentado e circuncidado, porque assim dizia a lei que devia ser feito, um homem chamado Simeão é guiado pelo Espírito para o templo. E ali no templo, quando ele chega e os olhos dele contemplam o menino Jesus, ele começa a se regozijar. E ele diz: Senhor, pode recolher o teu filho, o teu servo, porque os meus olhos viram o Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo havia falado para aquele homem, Simeão, que já estava avançado em idade, que ele não seria levado enquanto os olhos dele não contemplassem o Salvador. E dia a dia ele buscava no templo, na expectativa e no aguardo do Salvador. Então ali agora ele tem um impacto com a presença do Salvador. E a Bíblia diz que então, junto do templo, chega uma mulher chamada profetisa Ana, e também começa a falar sobre aquele menino, dizendo: eis aí o Redentor, o Redimidor de Israel. Aquela mulher tinha 84 anos, casou já avançada em idade, ficou casada há 7 anos e Deus recolheu o marido dela. Então a Bíblia fala que ela era uma mulher de oração e que diariamente ela estava no templo, oferecendo orações e jejum ao Senhor. E a partir do momento que ela vê o menino, ela tem a revelação. E a Bíblia diz que então Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. E a Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, como era na época de Páscoa, já era de costume, José e Maria subiram para oferecer sacrifícios ao Senhor e culto ao Senhor, como direcionava a tradição. E a Bíblia diz que então eles, indo para cumprir o que a tradição dizia, Jesus foi até o templo e ali ele sentou com doutores da lei. E ali ele começou a explanar as sagradas escrituras, e aqueles mestres ficavam de queixo caído, porque o menino tinha 12 anos e era tão douto de conhecimento. E Maria e José, quando se ateve que José não estava mais com ele, Jesus não estava mais com eles, José e Maria ficaram apavorados e começaram a correr atrás de Jesus, e acharam ele depois de 3 dias. Imagine você que é pai, achar teu filho depois de 3 dias. E então achou Jesus no templo. E aí eles vão até Jesus e falam: por que fizeste isso? Falou assim: aonde eu estaria, a não ser aqui na casa do meu pai? Mas em obediência ele foi e seguiu a ordem dos pais e foi embora. Eu vou me ater até aqui. O caminho em busca do perdido. Nós vemos nessa narração até aqui aos 12 anos de Jesus, aquele que veio para revelar à terra o caminho, porque os homens estavam desorientados, andando por caminhos tortuosos, perdidos de si mesmo, se afundando cada vez mais em um abismo após outro abismo, por conta da sua natureza caída, buscando por meio de sacrifícios e esforço do seu braço, conquistar a graça da redenção. Mas Jesus então veio e se revelou como o caminho, que veio em busca daquele que estava perdido. E a Bíblia diz para nós, se você ler o livro de Atos,
você vai ver precisamente um homem chamado Paulo. Paulo, ele perseguia aqueles que eram do caminho, porque a igreja primitiva, depois de Pentecoste, ela era conhecida como os do caminho, ou seja, aqueles que agora têm a direção, aqueles que têm a resposta de uma verdade genuína, que leva a vida. Então Jesus, ele veio e revelou para nós o que é ser o caminho, o que é andar como os do caminho, como é viver como os do caminho. Ou seja, o sobrenatural foi gerado e concebido no natural, para que a partir de então agora, o natural fosse chocado com a verdade da vida de Jesus, ao ponto de fazer com que o povo não mais andasse somente numa perspectiva do natural, porque Jesus, ele veio e ele pisou nessa terra sendo 100% homem e 100% Deus, revelando a nós possibilidades, revelando a nós um caminho de redenção. Então o sobrenatural foi gerado no natural, e agora a proximidade que estava distante do sobrenatural com o natural voltou a se estreitar e a ser real. Porque antes de Jesus vir, todos os profetas e todos os homens e mulheres da Bíblia passaram pela pressão e pelo sufoco da consequência da queda, mas agora em Jesus nós temos o fôlego novamente, nós temos o fôlego e a esperança novamente, não mais de viver no sufoco, mas de viver, queridos, com o ar que preenche todas as lacunas do nosso ser, que é o ser de Jesus no nosso ser. E a Bíblia diz que então o sobrenatural foi gerado no natural. Mas sabe de uma coisa? Olha aqui para mim. Como que nós nos tornamos esses que são do caminho em busca do perdido? Sendo como Maria. Maria é uma representação da igreja, porque no Novo Testamento a mulher representa a igreja. Maria, ela representava uma igreja pura. Então, se nós queremos que o sobrenatural seja gerado dentro de nós, ao ponto de ganhar vida através de nós, nós precisamos zelar e prezar por uma vida de pureza, por uma vida de santidade. Aleluia! E para isso é necessário todos os dias nós irmos para a presença que habita dentro de nós e conscientes disso, dizer: Senhor, que o poder do Altíssimo possa me envolver e desenvolver em mim o caráter de Cristo. A Bíblia fala que Maria, como igreja, gerou Jesus e Jesus foi concebido através dela. Nós somos igreja, nós precisamos ser essa igreja, porque a Bíblia fala que ele veio, mas ele voltará para buscar uma noiva sem ruga, sem mancha e sem mácula. Não dá para misturar o que é puro com o que é profano. Dentro da realidade que nós vemos hoje, parece que estão querendo confundir o ser igreja, quer jogar dentro do liquidificador o puro com o profano, bater e tomar e está tudo certo. Não, queridos, não, o puro não se mistura com o profano, o puro é puro. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Se nós queremos ser um canal, um ponto de salva-vidas para um mundo perdido, nós precisamos, como os do caminho, manter uma vida de pureza e de santidade, se envolvendo com o poder do Altíssimo dia após dia, para que assim como Ele é puro, nós possamos ser puros. Aleluia, queridos. E a Bíblia diz que então, aquilo que foi gerado dentro de Maria, dentro de uma realidade do sobrenatural, a Bíblia fala que então, depois de
9 meses de gestação, ela dá a luz ao menino Jesus. E aqui fala para nós que ele não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele teve que ser concebido na manjedoura, colocado num lugar onde a manjedoura é um lugar que dá alimento para animal. O Rei da Glória nasceu num curral e foi colocado numa manjedoura, retratando para nós que muitas vezes o homem dentro do pecado se tornou um animal incontrolável pelo pecado, racional, mas porém dominado pelo pecado, parece que irracional. Mas Jesus, ele veio para ser o alimento que traz novamente consciência para o nosso raciocínio, para entendermos de fato, na mente e no coração, quem somos, dando alimento para nós, o pão que desceu, vivo que desceu do céu, para alimentar e matar a fome do homem, que de forma muitas vezes descontrolada pelo pecado, vive desenfreado em busca dos seus próprios prazeres. O Rei da Glória nasceu em um lugar simplório, mostrando para nós, queridos, que somos do caminho e queremos ser resposta para buscar o perdido, que precisamos ser como Jesus, simples, o poder do simples. Tem uma frase de Hoffman que diz o seguinte: a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Tem muita coisa desnecessária que, ao invés de esclarecer, acaba confundindo mais ainda. Então nós precisamos entender que dentro de um mundo complexo, complicado, nós precisamos entender que a resposta para esse mundo complicado é voltar à essência do nosso Senhor, ser simples. Aleluia, querido. Tem gente que se acostumou tanto com o complicado que não consegue entender o simples, porque Jesus, ele é tão extraordinário, mas ao mesmo tempo tão simples. Então fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus revela o poder do simples. Isso não neutralizou, nem diminuiu o poder dele e a influência que ele teria. Então ser simples não neutraliza e nem diminui o poder e a influência que Deus deseja causar através de você. Então não queira complicar o que é simples, amém, queridos? A Bíblia diz que então Jesus nasceu, e os pastores que estavam próximos daquela cidade receberam a visita do anjo e a revelação a respeito daquele menino. A terceira coisa que nós vemos sobre aqueles que são do caminho, são aqueles que buscam ter um coração pastoral. Todos têm um coração pastoral. Jesus é o bom pastor e ele habita em mim e em você. Então nós precisamos desenvolver um coração pastoral, que apacenta, que tem paciência. Amém, queridos? Às vezes você não será pastor de forma efetiva, mas todos nós somos no sentido integral. Isso faz parte da nossa integralidade, de quem somos. Aleluia, queridos. Efetivo que eu falo no sentido de função, que nem o pastor é, entende? Eu já ouvi bastante pessoas falar assim: eu não prestaria para ser pastor. Queridos, lógico que você presta. Se você é de Jesus, você precisa ter o coração pastoral, que apacenta. Entende, queridos? Amém? A Bíblia fala que aqueles pastores estavam à noite cuidando do rebanho. Isso significa que o que, queridos? Trazendo para a nossa realidade,
ter o coração pastoral precisa ter disposição e disponibilidade para cuidar de pessoas. Porque à medida que você tem disposição para cuidar de pessoas, a revelação daquilo que está acontecendo no céu é revelado a você. Aleluia, queridos. Então nós precisamos entender isso. Às vezes você fica retido e limitando aquilo que realmente é o pleno entendimento do que Deus está fazendo do céu para a terra. Porque você muitas vezes está indisponível, indisposto, não cuidando nem de si. Nós precisamos entender que o coração pastoral, ele tem a ver com se deixar ser cuidado e encorajado, e também cuidar de pessoas e encorajar pessoas. Aleluia. Lembra que Paulo fala para Timóteo que quando a apostasia da fé chegasse, as pessoas se cercariam de pessoas para falar o que elas querem e não o que elas precisam. Sinto muito, mas quando você vem na igreja, não venha buscando algo que você precise, algo que você queira, mas que você precise. Porque muitos vêm para a igreja para ouvir o que quer e não o que precisa. Aleluia, queridos. Então nós precisamos ter esse coração. E Paulo diz que essa geração que se aposta, que vive a apostasia da fé, fala que essa geração, ela tem o ventre como seu próprio Deus. E a pandemia, infelizmente, veio de forma sugestiva para o tempo que nós estamos vivendo, fazendo as pessoas cada vez menos se preocupar com o próximo. Mas isso não é uma realidade daqueles que são do caminho. Amém? Você é do caminho ou você está perdido? Ninguém respondeu, então deve estar tudo perdido. Você é do caminho ou você está perdido? Aleluia, gente. O pastor faz essa jogada só para saber se vocês estão dormindo, prestando atenção ou não. Não fala para a pessoa do seu lado, acorda. Os que são do caminho têm um coração pastoral, têm disposição, têm disponibilidade. Aleluia, queridos. Para cuidar de pessoas. Amém, queridos? Dá uma cutucadinha assim de leve na pessoa. Fala assim, de quem você está cuidando, abençoado? Ô gente, olha aqui para mim. Tem gente que está 30 anos dentro da igreja e nunca cuidou de ninguém. Gente do céu. A Bíblia fala que nós temos que ser úteis ao nosso possuidor. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, se você é esse que está há anos sentado no banco da igreja, mas nunca cuidou de ninguém, cuidar dos outros não é falar assim, ó, Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Amém, queridos? Porque tem gente que, misericórdia, gosta de um bom dia, boa tarde, boa noite no tal do Zap. Nossa, é bom dia, boa tarde, boa noite. Se lesse a Bíblia e orasse de dia, de noite. Meu Deus. Cuidar é cuidar de fato. Como um pai cuida de um filho. Tem zelo pelo filho. Assim é a realidade de amor e cuidado que Jesus veio revelar para a sua igreja, para aqueles que são do caminho. Jesus, ele veio revelar a paternidade de Deus. Aleluia. O maior mistério revelado pelo Cristo foi a paternidade de Deus. Foi revelar Deus como Pai. Aleluia, queridos. Então nós precisamos ser uma igreja paterna. Uma igreja que expressa amor e cuidado. Uma igreja pastoral. Aleluia, queridos. Igreja, quando eu falo, não é estrutura. Eu falo nós como família, congregação, comunidade. Cada um na sua particularidade, fazendo o que lhe cabe.
Amém, queridos? E a Bíblia diz que então, depois de toda a revelação que aqueles pastores tiveram, e os olhos deles viram e ouviram a respeito daquilo que era o Messias, eles voltaram glorificando e exaltando a Deus. E a Bíblia diz que então a próxima lição que nós aprendemos é com Simeão. A Bíblia diz que Simeão era possuído pelo Espírito. Isso dá um nó na cabeça de muita gente, porque o Pentecoste ainda não tinha acontecido. Jesus ainda não tinha nem sido batizado por João Batista, quando abriu o céu e desceu do Espírito. Mas a Bíblia fala que Simeão, ele era homem cheio do Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria dessa vida para melhor antes de ver o melhor dessa terra, o Salvador. E a Bíblia fala que dia a dia ele ia no templo e ele buscava ao Senhor. Simeão e Ana dá um choque de realidade em nós, porque eles eram avançados em idade e eles eram piolho de igreja, não perdia nada. Você tem noção, Ana com 84 anos, ela ia todo dia no templo orar e jejuar, e cuidar das pessoas e das coisas de Deus. Ela não tinha preguiça. Eles chocam a gente, não é verdade? Chocam a gente. Porque independente do avanço da idade, não diminuiu a paixão. Tem gente que vai aumentando a idade, parece que já vai abraçando a morte. Vem. Aí entra num caso de paixão com a morte, ao invés de celebrar a vida que tem, o fôlego de vida. A Bíblia diz que Caleb, queridos, com 80 anos, o vigor dele era mesmo de quando tinha 40. Tem uns que vivem que parece que está morrendo. Você olha para a cara, dá vontade de dormir, de tão cara de sono que tem. Parece que anda morrendo, escorado. Aí você pergunta, está cansado? Cansado. Principalmente a nova geração. Nossa, estou cansado, hein, pastor? Cansado. Filho, sonhou que estava trabalhando, né? Nossa, gente, é uma canseira. Fora do natural, é sobrenatural. Não, você olha para a cara de uns irmãos quando vem para a igreja, parece que veio com a arma na cabeça, irmão. Pelo amor de Deus, gente. Essa é a igreja que clama Maranata? Que quer a volta do Messias? Que quer a segunda volta dele? Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu fico em choque. Simeão e Ana me chocam. E quarta-feira eu fiquei chocado, porque tinha uns gatos pingados na igreja. E veio gente de Ourinhos e Piraju, mais de 200 quilômetros quase, Piraju, para congregar aqui. E quem mora aqui, dá voltinha no comércio. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, será que essa é a igreja que vai trazer Jesus de volta? Ah não, queridos. É uma igreja cheia de desculpa e pouco arrependimento, pouca consciência de quem Ele é. Nós precisamos, queridos, me desculpa a expressão da palavra, mas criar vergonha na cara, e entender de fato e conscientemente o poder que foi manifesto na pessoa do Cristo, para alcançar a mim e você que estávamos condenados. Porque quem não responde e vive respondendo, é porque ainda não tem consciência plena de fato do que Ele é e do que Ele fez.
Aí nós queremos alcançar o perdido, mas nós estamos perdidos, porque há pouca conversão nas igrejas hoje. Como igreja de Bandeirantes, nós não somos nem 10% nessa cidade. É uma vergonha. Cadê os escolhidos? Cadê os do caminho, que vão em busca do perdido? São aqueles que são incansavelmente guiados pelo Espírito e que buscam junto com a congregação e com grande expectativa a volta do Messias, aquele que veio e nos redimiu, nos resgatou, mas voltará para nos buscar, queridos. Aleluia! Ele voltará para nos buscar. Então, em nome de Jesus, aprenda com Simeão e Ana a ser incansável naquele que é o caminho. Aleluia. A Bíblia fala que ao redor do trono de graça, 24 horas por dia, os anjos e anciãos declaram: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda a terra está cheia da sua glória. E assim eles declaram incansavelmente. Agora nós, meia hora ou 10 minutos que declaramos santo, já cansamos e sentamos. Temos disposição para trabalhar o dia inteiro de pé, mas não temos disposição para ficar 1h30 de pé louvando e adorando a Deus. Temos disposição para bater perna e andar nesse comércio, descer e subir, mas não temos disposição para ficar de pé e adorar e oferecer o melhor para o nosso Senhor. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus nos dê consciência do que de fato é o caminho, que se revelou e veio ao nosso encontro, nos buscar, porque nós estávamos perdidos. E a Bíblia diz que esse menino foi crescendo em estatura, conhecimento e graça. Os que são do caminho crescem em estatura, conhecimento e graça. Cresce. Amém, queridos? O processo normal é crescer. Quando não cresce, algum problema e alguma deficiência está acontecendo. Amém? Então, o processo natural é crescer. Nós precisamos crescer e amadurecer. Tem alguém aqui, gente? O pastor está terminando já, vamos lá. Amém, queridos? A Bíblia fala que então esse menino chegou com 12 anos, e quando os pais foram cumprir aquilo que era tradição, perderam Jesus de vista. Muitos, cumprindo a tradição, perdem Jesus de vista. Vêm cumprir uma tradição e uma programação, mas já perderam Jesus de vista. A Bíblia fala que então Jesus estava onde? No templo, falando do Pai, falando do amor do Pai, confrontando os cabeção, os que achavam-se dono da razão, os doutores da lei. Jesus então confrontou a razão, porque um menino de 12 anos estava deixando eles de queixo caído e sem argumentação com aquilo que ele falava do Pai. Porque eles falavam de algo que eles almejavam. Agora Jesus falava de algo de onde ele veio. Ele veio do Pai, então por isso que ele deixava de queixo caído. Amém, queridos? Quando você entender a realidade que veio para você do Pai,
Pessoas também vão ficar de queixo caído. Amém, queridos? Homens iletrados foram escolhidos pelo Senhor e preparados pelo Senhor para o maior projeto do universo, que é a salvação. Ao ponto de deixarem muitos doutores da lei de queixo caído, dizendo: esses homens não eram aqueles pescadores, aqueles homens iletrados? Jesus, Ele melhora tudo em nós, Ele transforma tudo em nós, amém, queridos? E a Bíblia diz que então os pais foram ao encontro dele e encontraram ele. Muitos perdem de Jesus de vista e precisam se encontrar novamente com ele. Ele está na casa do Pai. Aleluia, queridos. Então não viva para cumprir uma programação, viva para cumprir aquilo que está no coração do Pai, porque é nesse lugar que Jesus se encontra, cumprindo a vontade do Pai. Aleluia, queridos. E então, esse nos ensinou, e nós conhecemos a trajetória toda de Jesus. Ele veio como o caminho em busca do perdido, que sou eu e você. Agora nós somos os do caminho, que vamos em busca daquele que está perdido. Como está o nosso amor pelo perdido? Será que o amor pelo perdido tem feito a gente perder o sono? Será que o amor pelo perdido tem sido a causa da nossa busca diária? Porque Jesus viveu nessa terra, cada passo dele, encontro do perdido. Como nós estamos? Será que nós estamos vivendo a vida comum de tal forma que perdemos de vista aqueles que estão perdidos? Porque muitas das vezes nós nos encontramos como perdidos. Como está o nosso amor pelo perdido? Como se encontra o nosso amor pelo perdido? Nós precisamos voltar à essência do que de fato é o caminho que nos foi revelado. Ele veio buscar o perdido, e todos aqueles que estão nele estão em busca do perdido. Não em busca do que ele pode fazer, porque tudo que ele tinha para fazer ele já fez por mim e por você. Nós precisamos buscar a ele por aquilo que está no coração dele. O coração do Abba bate por pessoas. Então o meu coração precisa estar na sintonia do dele. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: como está a sua busca pelo perdido? Fala assim: você não está perdido não, né? Fala: se você está, hoje é a noite de se encontrar. Fique de pé no seu lugar.